nosso agro de hoje é especial. Vamos falar dos impactos para o país com a pandemia do novo coronavírus. Você vai ver as ações que o sistema CNA-Senar, federações e sindicatos rurais estão tomando para que a produção e a distribuição de alimentos não sejam prejudicadas e que não falte comida na sua mesa. Para isso, reunimos um time de especialistas que vão explicar tudo para você. Mas antes, vamos ver as principais ações já realizadas. Na semana passada, o sistema CNA-Senar divulgou uma nota reafirmando o compromisso do produtor rural com a produção de alimentos. Atendendo o pedido da CNA, o governo federal incluiu a produção, o transporte e a distribuição de alimentos como serviços essenciais. A Confederação também publicou o boletim com os principais impactos da pandemia do coronavírus no agro brasileiro. Já nessa semana, a CNA anunciou a doação de R$ 5 milhões para o combate à doença. A Confederação também criou um canal de comunicação pelo WhatsApp para receber dúvidas e denúncias dos produtores. A CNA solicitou à Confederação Nacional de Municípios que as agroindústrias e o transporte de cargas não fossem interrompidos. Em reuniões no Ministério da Infraestrutura, a CNA conseguiu a suspensão do código identificador da operação e a ampliação do prazo do Registro Nacional de Transporte, além da suspensão da pesagem de caminhões por 90 dias. Ainda nessa semana, o Ministério da Agricultura atendeu o pedido da CNA e prorrogou a validade das declarações de aptidão ao PRONAF. Os Ministérios da Agricultura e da Educação também aceitaram a proposta da CNA para manter a compra de alimentos da agricultura familiar, mesmo com as escolas fechadas. E para que isso fosse possível, a CNA trabalhou na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto de lei 786 de 2020, que garante essa continuidade. A Confederação também solicitou ao Ministério da Agricultura a prorrogação de financiamentos, linha de crédito para capital de giro dos setores mais afetados, redução da burocracia na contratação do crédito e mudanças tributárias. A CNA trabalha ainda para ampliar os canais de comercialização como vendas online, compras governamentais e aproximação de grandes redes varejistas. A Confederação acompanha todos os decretos estaduais e municipais para evitar que a produção e a distribuição de alimentos sejam interrompidas. E a CNA esteve na Casa Civil da Presidência da República para reforçar os pedidos feitos ao governo durante essa semana. Todas as ações estão no site cnabrasil.org.br. Eu começo conversando com o Bruno Luque, superintendente técnico da CNA, que vai detalhar melhor essas ações que nós acabamos de ver. Tudo bem, Bruno? Oi, André. Após a publicação do decreto 10.282, que determinou que a produção de alimentos e sua cadeia de suprimentos fossem enquadradas como atividades essenciais, a CNA atuou divulgando a norma junto ao setor produtivo. Chegamos a oficializar a Confederação dos Municípios, solicitando a divulgação do decreto junto às prefeituras. Ao longo da semana, tivemos várias reclamações de fechamento de lojas agropecuárias, dificuldade de escoamento da produção e problemas para a reposição de peças de máquinas e equipamentos. Nesse cenário, a ministra Tereza Cristina publicou a portaria número 116 no dia 26 de março, para detalhar o que são serviços e atividades essenciais à produção agropecuária. Acreditamos agora que iremos superar esse tipo de problema. Como foi informado no último boletim, essa semana iríamos apresentar as propostas relacionadas ao crédito e tributação ao governo federal, e assim o fizemos. Encaminhamos o ofício ao Ministério da Agricultura, solicitando a prorrogação automática de parcelas de financiamento para produtores que tenham contratado crédito com valores abaixo de R$ 1,5 milhão. Solicitamos também linha especial de crédito de capital de giro com taxas melhores que as atuais, para os setores que foram mais afetados. Também pedimos a dispensa de registros cartorários, taxas bancárias e outros atos burocráticos que são exigidos ao produtor. O objetivo é mantê-los produzindo. Como primeiro resultado, fomos atendidos na prorrogação por 6 meses da Declaração de Aptidão do PRONAF, a DAP.
Na área tributária, solicitamos prorrogação do prazo de entrega do imposto de renda, tanto para o produtor rural pessoa física quanto pessoa jurídica, e prorrogação de dívidas de qualquer natureza por 6 meses. Outra iniciativa que começamos essa semana foi a criação de um canal direto com o produtor através de um número de WhatsApp. Tivemos a interação de quase 300 produtores nos 3 primeiros dias. A maior queixa foi relacionada à comercialização, principalmente no que se refere aos produtos perecíveis, como frutas, hortaliças, flores e derivados do leite, que perderam os principais canais de distribuição, como feiras, bares e restaurantes. De posse dessas informações, abrimos várias linhas de frente para tentarmos amenizar esses problemas. Reunimos com o Ministério da Agricultura e várias empresas de startups para criarmos canais virtuais de venda. Tentamos ampliar compras governamentais via PAA e a manutenção do PENAI. Procuramos grandes redes varejistas para absorver parte desses produtos. E estamos trabalhando agora em uma proposta de regulamentação específica para feiras populares. Para finalizar, tivemos uma reunião nesta sexta com o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, onde reforçamos a necessidade de não interrupção do processo produtivo, de termos medidas relacionadas ao crédito e à tributação, bem como ampliação de recursos para compras governamentais de alimentos produzidos pelos pequenos produtores, visando atender principalmente pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em meio a mais uma crise, o agro mostra sua importância para o Brasil, não só pelos seus ganhos econômicos, mas principalmente por sua relevância social. Nesse momento sensível em que vivemos, o setor puxa para si a responsabilidade de garantir alimentos de qualidade na mesa dos brasileiros. Vamos superar juntos. Bruno, o sistema CNA-Senar também criou nessa semana um canal de comunicação com os produtores rurais pelo WhatsApp. Quais foram as principais demandas? Bem, no início da semana, assim que a gente lançou o canal, o principal problema é no cumprimento do decreto nos municípios. Muita interrupção no processo produtivo, dificuldade dos produtores escoarem a produção, colocarem os seus funcionários para ir trabalhar nas fazendas, enfim, várias dificuldades que ainda não estavam sendo muito bem assimiladas pelas prefeituras. Então, nosso trabalho foi de divulgar e trabalhar todas as outras ações complementares a esse ponto. Agora, nos últimos dias, o que mais realmente impactou foi a questão da comercialização. Muitos produtores relatando dificuldade de comercialização, principalmente produtores de frutas, hortaliças, que perderam aí, as feiras onde eles vendiam, estão tendo muita dificuldade, pessoas que estão colhendo agora, os produtores de leite, alguns laticínios, principalmente da região Nordeste, passaram informativos pedindo para reduzir a produção ou informando que vão cancelar a captação de leite nos próximos 15 dias em função da dificuldade de venda, principalmente de queijos, que também perderam muito a questão da comercialização em bares, restaurantes, em feiras que ocorrem nessas regiões. É uma situação específica que nós identificamos por lá. Os grandes laticínios e cooperativas não relataram algo similar, pelo contrário, estão dizendo que a venda de leite UHT está muito grande, além de leite UHT, leite em pó também está vendendo muito bem nesse momento. Enfim, então esses foram os principais problemas que nós identificamos nesses primeiros dias com o canal aberto. E é importante que o produtor participe, porque é dali que nós conseguimos insumos para negociar com o governo, para levar os problemas que eles estão sentindo na pele para uma solução no âmbito nacional. O número é 619-3300-7278. 619-3300-7278. É importante que o produtor rural participe para nos ajudar a repassar por esse momento de uma forma menos impactante. Eu agradeço ao Bruno Luque e já chamo a diretora da Assistência Técnica e Gerencial do Senar, Andréia Barbosa. Andréia, quais são as orientações para os produtores nesse momento de pandemia do novo coronavírus? Olá, André. Vamos deixar aqui algumas orientações para os agricultores e pecuaristas que recebem assistência técnica e gerencial do Senar. Primeiro, para o produtor que está no início do atendimento, na fase de diagnóstico da propriedade. Anote o que foi gasto para produzir, o que foi recebido no último ano de produção, faça uma relação dos bens, máquinas e equipamentos que tem na propriedade, tudo aquilo que usou para produzir. Isso ajudará no diagnóstico e planejamento. Todos esses registros devem ser anotados no caderno do produtor, que você já recebeu. Nele tem planilhas específicas para esta finalidade. Você também pode aproveitar este momento para ampliar seus conhecimentos em práticas de gestão na propriedade rural.
O curso Negócio Certo Rural está disponível no nosso portal EAD. Ele é à distância e aborda conceitos de empreendedorismo, planejamento e gestão. Temas que vão te ajudar no trabalho da assistência técnica. Já para os produtores que estão em fases mais adiantadas, caso precise de auxílio, entre em contato com o Tecnicampo. Ele pode tirar suas dúvidas nesse período em que não estará presencialmente na sua propriedade. Não deixe de seguir também as orientações que os técnicos já tinham passado. É fundamental não perder todo o trabalho realizado até o momento. O WhatsApp do Sistema CNA-Senar tem um canal para orientações técnicas. Basta mandar a mensagem com sua dúvida para o número 61933007278. Outra ação que estamos preparando são vídeos informativos de todas as etapas da assistência técnica. Assim você, produtor, vai entender melhor todo o processo que vai acontecer nas futuras visitas presenciais. Queria reforçar ainda que muitos técnicos de campo, supervisores, estão neste momento fazendo a capacitação à distância de metodologia de assistência técnica gerencial. São mais de 1.000 profissionais sendo preparados para atuar aí na sua propriedade. Só para você ter uma ideia, desde 2014 o Senar já atendeu mais de 103.000 propriedades. Os resultados são muito positivos para o produtor e o setor rural. Também estamos buscando novas parcerias e novos projetos para esse ano e o próximo. Bom, e para finalizar, estamos com uma equipe de plantão aqui no Senar, trabalhando muito para buscar novas formas de atender você, produtor, com muita informação. Tenha certeza que estamos juntos para vencer mais esse desafio. Volto com você, André. Obrigado, Andréia. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. A higiene é a principal arma contra o coronavírus. Siga as dicas para não se contaminar. Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço descartável ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. O contato físico precisa ser evitado nesse momento, pois é assim que o vírus se propaga. A transmissão de pessoa para pessoa ocorre através de gotículas de saliva, catarro, toque ou aperto de mãos e objetos ou superfícies contaminadas. Mesmo com todos os cuidados, ainda estamos sujeitos ao coronavírus. Fique atento aos sintomas. Febre, tosse seca e dificuldade para respirar são os sintomas mais comuns. Somente procure atendimento médico se estiver com sintomas. Ainda não há uma vacina para o coronavírus. A preocupação maior é com pessoas acima de 60 anos e doentes crônicos. Para saber mais, acesse saude.gov.br/coronavírus ou ligue 136. Estamos de volta com o Nosso Agro e vamos direto conversar com a Janete Almeida, diretora de Educação Profissional e Promoção Social. Janete, o Senar tem serviços pela internet que os produtores e outras pessoas que querem conhecer mais sobre o campo podem utilizar? Oi, André. A pandemia de coronavírus impôs uma série de mudanças na vida das pessoas. Uma delas é não conseguir participar de treinamentos presenciais. E para aproveitar o seu tempo e continuar o processo de capacitação, o Senar expandiu as ações de educação à distância, aumentando semanalmente o número de matrículas para os cursos de formação inicial e continuada. Estão disponíveis gratuitamente 70 cursos no portal ead.senar.org.br, organizados em programas nas diversas cadeias produtivas, como bovinocultura de leite e de corte, ovinocultura, piscicultura, suinocultura, floricultura, até programas como gestão de negócios e de riscos, manejo de pastagens, inclusão digital,
além de programas específicos direcionados à agricultura de precisão e baixa emissão de carbono. O acesso aos cursos na internet fica disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e você escolhe o seu horário de estudo. Após a matrícula em qualquer um dos nossos cursos, você terá acesso a materiais específicos, cartilhas, videoaulas, rede de conhecimento e muitos outros recursos que facilitam o aprendizado. Outro recurso gratuito para você usar pela internet é a coleção Senar de cartilhas. São 161 títulos que destacam as principais atividades do agro, como apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura, cafeicultura, fruticultura, agroindústria, saúde e segurança no campo e gestão e empreendedorismo. As cartilhas destacam também a inovação tecnológica para inserção no campo, com temas para uso de drones e agricultura de precisão. Para saber mais sobre a coleção de cartilhas, acesse o nosso portal pelo endereço cnabrasil.org.br. Essas são as informações, André. Janete, muitos produtores estão com dúvidas sobre como evitar o novo coronavírus. Quais são as recomendações? André, o Senar está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Por isso, é importante manter a distância entre uma pessoa e outra, sempre lavar as mãos com água e sabão e também usar o álcool em gel 70%. Além de todas aquelas outras recomendações importantes. Se você tiver dúvidas, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. O Senar também está desenvolvendo um material específico para os produtores e trabalhadores rurais com recomendações para evitar o contágio pelo coronavírus e possam assim continuar desenvolvendo a sua atividade com a adoção de medidas protetivas. É isso aí, André. Volto com você. Agradeço a Janete e agora vamos destacar as ações que a CNA está adotando para manter as agroindústrias funcionando, assim como o transporte de cargas. Quem fala sobre esse assunto é o chefe da assessoria jurídica da CNA, Rudy Ferraz. Bom, a CNA, desde o início dessa crise do coronavírus, estabeleceu um canal direto de interlocução com o produtor rural, com as agroindústrias, com as revendas, através de um WhatsApp. E isso nós estamos recebendo a demanda e acompanhando e monitorando aí alguns atos municipais e estaduais que porventura prejudiquem aí a distribuição, a produção, a cadeia de insumos da produção de alimentos como um todo. Então, nós estamos monitorando isso, nós estamos promovendo algumas interlocuções com a Confederação Nacional dos Municípios, oficiamos a Confederação Nacional dos Municípios para que oriente os municípios a garantir o pleno exercício das atividades essenciais, que dentre elas está a produção de alimentos, distribuição. Por isso, a CNA está acompanhando de perto essa demanda para garantir o pleno abastecimento para a população. Obrigado, Dr. Rudy, pelas informações. E como está o comércio mundial? Quem responde para a gente é a Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA. Lígia, como é que está o ritmo das exportações brasileiras? Olá, a CNA vem monitorando todas as semanas, desde que começou essa pandemia lá na China, a gente já estava monitorando o impacto disso no nosso comércio. Por quê? Porque a China é o nosso principal parceiro de exportação e seguido da China é a União Europeia e Estados Unidos. Duas outras regiões que também a pandemia já chegou e que está com uma situação já bastante caótica, a gente pode chamar assim, né? Mas o que a gente tem percebido desde o começo do ano é que os fluxos de comércio, eles têm estado mais lento, então a gente tem visto atrasos nas entregas, mas não necessariamente interrupção de contrato. Quando a gente analisa os números das exportações brasileiras esse ano, a gente tem dados apenas referentes a janeiro e fevereiro. Março, esses dados ainda não estão disponíveis. Janeiro e fevereiro, a gente vê que o Brasil exportou um pouco menos do que comparado com 2019. Cerca de $1 bilhão a menos no agro, no setor do agro, tá? Mas, quando a gente analisa produtos específicos, a gente vê que para alguns produtos, como as proteínas, então a carne bovina, a carne de frango, a carne suína, a gente teve um aumento das nossas exportações para a China esse ano. Alguns desses produtos chegaram a exportar 2 vezes mais do que o equivalente no mesmo mês em 2019.
Além disso, quando a gente analisa os preços internacionais, a gente vê que a pandemia ela causou sim oscilações e até redução, por exemplo, no preço internacional da soja, principalmente quando a OMS declarou mesmo um estado de emergência, né? Mas também agora com a retomada das atividades na China, com o fim dos casos de corona por transmissão dentro da China, a gente vê que a China está retomando a sua economia, as indústrias estão voltando a trabalhar, as pessoas voltaram para as ruas e com isso dá um ânimo na economia global. Por quê? Porque a China é a segunda economia mundial atrás dos Estados Unidos. Nós temos visto também muitos pacotes de auxílios de governos, né, para o setor de alimentação. Então, os Estados Unidos liberando aí bilhões de dólares para fazer compras governamentais nesse setor, adiando pagamento de dívidas de produtores rurais, e tudo isso é uma forma de estimular a economia. Um outro fator também que é relevante, que a gente tem que analisar, é que nos países que já são tradicionalmente importadores de alimento, eles têm uma preocupação muito grande em garantir a sua segurança alimentar. Por isso a gente tem visto relatos de vários países flexibilizando os seus processos aduaneiros, tornando mais simples, tirando burocracia, para facilitar a entrada de alimentos. Então, assim, esse é um período crítico, sim. O Brasil é parceiro de muitos países no mundo e a gente vai continuar produzindo e vai continuar exportando para garantir a segurança alimentar de todos esses nossos parceiros, além da nossa própria, né? O Brasil hoje produz para a gente e para muitos parceiros no mundo. Então a gente tem que estar atento, todos os dias o cenário, claro, se altera, mas a gente tem que ter consciência de que nós temos capacidade de continuar exportando para o mundo, para muitos destinos no mundo. Essa foi a Lígia Dutra, Superintendente de Relações Internacionais da CNA. Aproveitamos para lembrar o nosso WhatsApp. O número é 61 93300 7278. Você pode mandar sugestões e falar das dificuldades na sua produção ou na saúde da sua família. O nosso agro termina aqui, mas o Sistema CNA Senar está ao seu lado, produtor rural. Não deixe de acompanhar todas as notícias sobre o impacto do novo coronavírus no setor agropecuário no cnabrasil.org.br. Voltamos na próxima semana. Até lá!